Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiramente, gostaria de pedir desculpa a todos vocês. Tivemos um problema de conexão com um dos palestrantes, mas já estamos todos aqui. Vamos começar nossa aula inaugural do ano de 2021. Lembrando que este será o único Procel da Liga, pois vem algumas novidades, fiquem ligados pelo Instagram. E agora eu vou apresentar a Síria Bittencourt, ela é aluna de biomedicina do 5º semestre e é a nossa presidente da vez. E aí, em seguida, ela faz as conferências. Sejam muito bem-vindos. Encontrei isso, né? Olá, boa tarde. Slide. Estou guardando. Isso. Só um minuto, gente. O slide está entrando aqui. Vocês conseguem ver? Falem conosco pelo chat, por favor. Prontinho. Então, uma boa tarde para todos. Nós esperamos que vocês gostem, de fato, da palestra. Iremos apenas apresentar um pouco sobre o objetivo da nossa liga, né? Quem somos, na verdade, né? A Liga Acadêmica Aplicada à Genética e Biologia Molecular, certo? Quais são? Bom, o slide não passou aqui, mas tudo bem. Nós, né, transcendam o conhecimento de vocês nessa área de biologia molecular e de genética, né? Entendemos que ao longo do processo vocês vão crescer bastante. É esse o nosso principal objetivo, é que vocês tenham esse conhecimento, né? Esse técnico
científico, para que ao longo da aprendizagem vocês possam, de fato, conseguir desenvolver da melhor forma possível aquilo que será aprendido. Bom, vamos lá. Agora eu irei apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o nosso orientador, o professor Gustavo Nunes de Oliveira Costa. Ele é médico com experiência na área de saúde pública e epidemiologia genética, mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz, né, UESC, doutor em saúde pública. Está travando? Travando um pouquinho, mas está dando para acompanhar. Me escutam direitinho? Ou ainda está? Está melhor do que antes, a Síria. Prontinho. Eu não tenho a câmera desligada, então, tá? Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos iniciar com a primeira palestra, tá bom, gente? De forma bem sucinta, nosso objetivo é que vocês transcendam, de fato, no conhecimento técnico-científico, tenham habilidade na área de genética, na área de biologia molecular, porque é isso que, de fato, nós priorizamos. Então, vamos lá. Agora, a primeira palestra, quem vai nos dar essa honra é o nosso orientador, o professor Gustavo Nunes de Oliveira Costa. Ele é biomédico com experiência na área de saúde pública e epidemiologia genética, mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, né? Doutor em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, com período no Reino Unido. Atualmente é professor titulado no mestrado profissional em Direito, faz governança em políticas públicas e do Departamento de Ciências da Saúde, na Unifax, e pesquisador colaborador do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, né, na unidade também de instituição Gonçalves Muniz, que é Fiocruz. Então, professor, fique à vontade e a palavra é toda do senhor. Obrigada, Síria. Primeiramente, né, agradecer por a gente estar começando aqui mais um ano, né, em que a Liga vem trazendo para os alunos, não só para os alunos, para a comunidade acadêmica e extra-acadêmica, informações de importância, de relevância científica, né, para a sociedade e algo que está tão em voga nesse momento, tá? Eu estava conversando mais cedo com as meninas, informando, lembrando, né, afinal, tempo de fundação da Liga, né, que antes da Liga, na verdade, começou como um grupo de estudo, lá atrás, né, e isso já tem algo em torno de 5 anos de existência entre grupo de estudo e liga acadêmica, tá? E qual a importância de você fazer parte de uma liga acadêmica aplicada à genética e biologia molecular, né? É que, primeira coisa, pensar se genética e biologia molecular são como se fossem, não digo 2 universos diferentes, mas 2 linhas de raciocínio diferentes, né? E que dentro disso tem várias outras linhas do qual vocês podem estar trabalhando, seja no campo da genética molecular, seja no campo da genética clínica, engenharia genética, citogenética, genética de micro-organismos, genética viral, genética humana. Genética humana você pode pensar em uma perspectiva tanto da genética molecular, quanto na perspectiva da epidemiologia genética, que é o que eu trabalho, tá? Então, pense aí em inúmeras possibilidades de se falar de genética, né? E o que é que nós escolhemos para poder estar trazendo aqui para vocês hoje? Eu tenho uma formação tanto no campo da genética, quanto no campo da saúde pública, né? Então, isso me faz que eu já não trabalhe tanto com essas questões de genética de uma perspectiva da bancada, né? Aquela coisa de ir para o laboratório, de trabalhar fazendo extração de DNA, extração de RNA, analisando, fazendo controle de qualidade dessas amostras, que eu colocaria aqui dentro do campo apesar de ser genética, mas dentro de uma área maior, digamos assim, que é análises clínicas, de certa forma, né? Se eu estou pensando em uma perspectiva de diagnóstico humano. Mas que tem laboratórios hoje que são específicos de genética, certo? Então, o que eu pensei aqui foi da gente tratar não mais discutir sobre as perspectivas do coronavírus, de uma perspectiva da genética dele, de uma perspectiva da genética viral, de linhas de
diagnóstico no sentido de, a nível molecular, digamos assim. Eu não pensei muito na questão molecular de trabalhar com genética, né? O que é que eu pensei hoje foi discutir um pouco sobre algo que é muito difícil de a gente ver, algo muito difícil de acontecer, pelo menos era, né? Eu acho que vai existir dois momentos, um antes pandemia pelo coronavírus e um momento pós-pandemia de coronavírus, que é entender como é que funciona uma rotina de laboratório de genética, né? E aí, para isso, a gente trouxe aqui uma amiguíssima minha antiga professora, antiga não, vou chamar de antiga, viu, Paula? Minha professora na época de graduação, e uma grande amiga, que é a Ana Paula Mariano, que vai estar aqui com vocês, e que as meninas vão apresentá-la de uma maneira mais formal, digamos assim. Para mim é Paulinha, tá? Como sempre foi, desde a época da graduação. E ela vai estar trazendo isso para vocês, na perspectiva dela, explicando melhor como é que funciona, como é que se gerencia um laboratório como esse, porque cada vez mais a genética ela vai ter uma tendência a sair do universo acadêmico, né, universitário, de pesquisa, e mais para o campo do diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia, está acontecendo agora em Brasília, mas como tudo online, né, que é o evento Brasil-Reino Unido para discutir as perspectivas de genômica. Está acontecendo essa semana, enquanto a gente está aqui conversando, esse evento está ocorrendo, as reuniões do evento estão ocorrendo. Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã à tarde para poder discutir uma dessas questões junto com o pessoal do Ministério, tá? E qual o principal foco dessa reunião que está acontecendo lá, que está acontecendo nesse Fórum Brasil-Reino Unido? É discutir a genética em uma perspectiva mais de serviço, em uma perspectiva de diagnóstico, e não em uma perspectiva da ciência, da pesquisa, que é o que a gente vem fazendo, digamos assim, nas últimas décadas, né? Chegou a hora de o Brasil agora trabalhar com genética não mais como algo do futuro e como algo de agora, tá? Então, isso foi mais um dos incentivos que eu tive de trazer alguém que está trabalhando no agora, que é uma professora universitária, né, acadêmica, do universo acadêmico, da pesquisa, porém que nesse momento, por conta da pandemia, ela precisou, junto com a equipe de lá da universidade, rever todo o pensamento e falar, gente, a universidade precisa oferecer algo mais para além da pesquisa, né, e que não é extensão, que a extensão está voltada para treinar os alunos, né, seria algo já do serviço propriamente dito, né, então ela fez toda uma revolução institucional, digamos assim, que ela vai trazer a experiência dela para vocês, né, e vai falar sobre mais esse universo voltado para o serviço de genética, do que propriamente a gente ficar discutindo aqui que o coronavírus é aquele vírus que veio da China, que surgiu na feira lá como é o nome da cidade? Wuhan, né, na China, e que por conta disso se disseminou. A gente não vai estar discutindo essas questões aqui, isso a gente já conheceu bem nesse último ano, né? A gente vai trazer uma perspectiva hoje que é mais da questão do laboratório. Eu não quero me alongar muito, era mais uma fala de apresentação de qual a proposta, né? E a importância da Liga é essa. A Liga tem essa importância de trazer para a comunidade acadêmica, de maneira geral, informações que sirvam para vocês, enquanto estudantes, né, saber, fazer escolhas lá na frente sobre qual linha seguir. Ah, eu quero ser geneticista. Ok, mas mesmo sendo geneticista, qual linha da genética você pretende seguir? Não dá para seguir todas as linhas, né? A minha formação é genética. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar hoje com citogenética, eu sei pouquíssimas coisas de citogenética, eu sei o básico da graduação e um pouco mais com o mestrado que eu trabalhei com citogenética. Mas, assim, da mesma forma que uma pessoa trabalha com citogenética, ela sabe muito pouco do universo da epidemiologia genética, tá? Porque já envolve análise, já envolve o conhecimento da epidemiologia. Da mesma forma, quem trabalha com genética de vírus, né, às vezes, a depender do que você vai trabalhar, a dinâmica de trabalho é completamente diferente de uma rotina de você trabalhar com diagnóstico genético humano, tá? Então, essas diferentes interfaces da genética é que eu acho mais interessante para poder vocês estarem abordando enquanto liga, né? E hoje, nesse contexto aqui, eu escolhi que Paula pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do gerenciamento de um laboratório de genética, que eu acho que também é importante vocês terem essa visão. Afinal, são profissionais, futuros profissionais de saúde, que não serão sempre técnicos, digamos assim, não na perspectiva do técnico do laboratório, mas de uma pessoa que vai estar sempre fazendo aquele trabalho mecânico no laboratório. Né? Vocês precisam pensar em como organizar, como gerenciar esse laboratório também. Ao mesmo tempo que não pode esquecer as bases da genética, tá? Não quero me alongar muito, não. Vamos lá adiante. Meninas, é com vocês aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, professor, por esse simples resumo, mas que mostrou bastante o intuito da Liga, como aplicada à genética e à biologia molecular.
Agora a gente vai dar as boas-vindas para a professora doutora Ana Paula Mello Mariano. Ela é farmacêutica de formação, ela é doutora em ciências pelo Programa de Saúde Pública da USP, ela tem mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente pela UESC, é pós-graduada em saúde estética e cosmetologia pelo IBRAS, tem pós-graduação em citologia clínica, hematologia clínica e análises clínicas, é especialista em análises clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, citologia clínica pela Sociedade Brasileira de Citologia Clínica por concursos prestados e atualmente é professora adjunta nos cursos de biomedicina, enfermagem e medicina da UESC. Ela leciona as disciplinas de hematologia, interpretação de exames laboratoriais, estágio curricular 1 e 2 e parasitologia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço ao convite de vocês, ao convite do Gustavo, que realmente foi nosso aluno, né, durante o tempo de graduação na UESC, que depois tornou-se esse brilhante profissional, que eu tenho muito orgulho e admiração também. E um grande amigo, né, parceiro, sempre que se faz necessário. Então, todo mundo ficou, né, meio que agoniado naquela que, nossa, como é que se deu a formação, né, a transformação, digamos assim, a adequação de um laboratório de pesquisa para um laboratório de diagnóstico. Então, assim, eu vou começar um pouquinho, assim, lá para trás, né, no início. Final de março, mais ou menos, de 2020, justamente com aquele boom, né, da pandemia, eu tinha retornado, né, de uma viagem, estava participando, e nós percebemos que todos os exames daqui da Bahia estavam sendo direcionados para o LACEN, e o LACEN estava sobrecarregado, né, e estávamos tendo dificuldades, tanto em relação da realização, como em termos de prazo de entrega. E nós víamos a perspectiva de que, assim, se a UESC tinha aparelhos que poderiam ser realizados esses exames, se tinham profissionais com expertise para tal, por que não ofertar? Então, o primeiro embate foi aquele, porque tinha um grupo de professores que eram contra, achavam que não havia condições da UESC executar esses exames, por uma série de fatores, por achar que só poderia ser um laboratório NB3, por achar que talvez trouxesse um alto risco, que seria perigoso, e outros, né, poucos que achavam que não, que poderia ser realizado. Partindo desse pressuposto, nós fomos o quê? Eu busquei diretamente na fonte, lá com a LACEN, quais eram as especificações que eles queriam. E foi quando eles nos mandaram, né, via e-mail, todas as especificações que eram necessárias. E aí passamos a nossa luta, né, para poder conseguir colocar o laboratório dentro daquelas adequações para atender aquelas especificações e que, a partir daí, pudéssemos, né, realizar o credenciamento. Eu vou projetar para vocês, né, uns slides para ficar um pouco mais didático, para que vocês possam ter essa visão, né, melhor. Só um minutinho, vamos lá. Onde é que ele está aqui? Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho, tá? Então, essa aqui é a primeira equipe, tá? Composta aqui pelo professor George Albuquerque, que é nosso coordenador geral do laboratório, eu como responsável técnica, a Milene Mello, que é uma gerente de laboratórios, que nos ajudou bastante ajuda, a Sandra Gadelha, a professora Sandra Gadelha também, que ela é a responsável, ela estava à frente do LAFEM, enquanto laboratório de pesquisa, e ela cedeu o espaço para que a gente justamente transformasse em um laboratório de diagnóstico, e também está, né, faz parte do grupo, ela é responsável pela liberação de resultados, né, dos laudos, e professora Bianca Maciel, que é responsável pela área de amplificação, tá? Eu e o professor George ficamos na área justamente da recepção, triagem e extração, a gente é responsável por esses setores. Posteriormente, foi incorporado o professor Renato
Fontana, que passou a fazer parte também da equipe, a trabalhar conosco, e agora nós já estamos com essa equipe grande aqui, olha, que nós já temos bolsistas FINEP, né, porque o que aconteceu, depois que o laboratório foi credenciado, nós conseguimos entrar no programa de laboratórios de campanha do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E aí recebemos, né, então, recebemos recursos em forma de insumos para poder justamente fazer, né, o laboratório funcionar, porque desde a época quando a gente foi solicitar o credenciamento do LACEN, o LACEN foi muito honesto. Quando eu conversei com a diretora, Arabella Leal, ela falou, Paula, eu, enquanto LACEN, não tenho condições de disponibilizar para vocês nenhum tipo de insumo. Eu não tenho como repartir o que eu tenho aqui, minhas ponteiras, EPIs, nada em termos de insumos, nem kits de extração. O que eu posso disponibilizar para vocês são kits de amplificação, que a gente recebe e eu posso disponibilizar. Então, assim, em momento nenhum, ela prometeu algo que ela não poderia cumprir. Então, isso, assim, é bom deixar claro, né? Porque, como diz o outro, combinado não sai caro. E assim a gente passou a lutar, né, para justamente ver como é que nós íamos fazer. E foi quando justamente teve essa verba, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, dentro desse programa de laboratório de campanha, que no caso entraram 13 universidades, sendo 12 universidades federais e nós como universidade estadual, né, que foi a UESC, e a nossa universidade foi contemplada no valor, né, em insumos, de 1.200.000, cerca de mais ou menos isso. E isso, assim, tem 5 bolsas, né, do FINEP, que a gente tem para doutor, mestre, e tem, digamos, pós-graduando também, além dessas 5 bolsas, que são de profissionais que estão conosco, né, trabalhando atualmente. Eles vêm a partir justamente dos insumos, né, de kits, de amplificação, de extração, que a gente solicita. Assim, hoje em dia, nós já somos um laboratório, digamos assim, em termos de funcionamento, independente do LACEN. Todavia, nós nos mantemos coesos juntos com ele. Por quê? Porque nós somos credenciados a ele. Então, nós sempre estamos, como diz o trocando figurinha, conversando, né, falando a respeito. Então, sigamos. E como todo mundo sabe, vou passar aqui bem rapidinho, justamente o diagnóstico do RT-PCR é o padrão ouro, né, para o nosso diagnóstico do SARS-CoV, e justamente, né, nós tínhamos, né, ficava naquela angústia, porque nós víamos o quê? Que é uma técnica que você tem uma série de limitações. Primeiro, pelo alto custo, por conta dos aparelhos, que realmente são caros para você, as máquinas. Outra, que o treinamento, não é todo mundo que tem treinamento, expertise, para poder estar, né, relacionando, e acesso aos equipamentos que ficaram cada vez mais difíceis até, né, e até insumos também. Então, o que é que a gente via? Que tinha uma dificuldade muito grande de você ter locais que realizassem esses exames, né? Durante o primeiro momento, aqui mesmo na região, nós só tínhamos um laboratório privado, mas que ele tinha sede em Salvador, então ele fazia coletas aqui e mandava para Salvador, os outros nenhum coletavam, nem terceirizava, e a vigilância que mandava para o LACEN. Então, realmente, a gente via assim, nossa, a questão de assim, a gente precisava correr, precisava otimizar em termos de tempo para facilitar, né? Quanto mais cedo você conseguisse diagnosticar um indivíduo, então, que estava ali detectável, que era positivo, você poderia justamente minimizar, né, a questão da transmissão, uma vez que ele ia ser colocado em quarentena, em isolamento. E você diminui a transmissão, diminui também, né, a quantidade de pessoas, diminui a capacidade, a possibilidade de sobrecarregar, digamos assim, os hospitais, outros locais. E também, no momento que a gente entrou realizando o diagnóstico, a gente estava também diminuindo um pouco a sobrecarga do LACEN, que é grande. Eu tive lá em maio para fazer o treinamento e realmente, assim, é muito desgastante para eles funcionar 24 horas. Então, como eu estava falando, no primeiro momento, depois
depois que a gente teve todo aquele embate entre grupos de professores para poder resolver, dizer, não, nós temos condições realmente de montar o laboratório aqui, depois que passar por essas adequações, o reitor constituiu o comitê de adequação, em maio já de 2020. Foi quando, justamente, o LACEN me mandou, né, por e-mail a nota técnica, onde orientava o que era necessário para essa habilitação, e aí ele vinha pedindo, né, ele queria esse responsável técnico, queria a cópia do alvará sanitário vigente. Nós não tínhamos alvará sanitário, porque o laboratório é um laboratório de pesquisa, tem um alvará sanitário da UES como um todo, mas como laboratório de diagnóstico não tinha, queria cadastro nacional de estabelecimento de saúde, também nós não tínhamos, e, deixa eu, tá passando aqui, tá demorando, e queria justamente que, uma declaração, queria que ter, né, ali a segurança de que o laboratório era um laboratório NB2, que ele, quais eram os equipamentos, quais eram todos que estavam ali descritos para poder realizar, queriam espaços específicos, então tudo isso nós tivemos que adequar a estrutura física, dividir espaços, porque eles queriam de maior quantidade de divisões, minimizar, dividir, assim, evitar a entrada de pessoas, né, fazer um corredor para que outras pessoas não tivessem acesso. Então, tudo isso foi realizado até que a gente deixou tudo pronto e fomos fazer o treinamento lá no LACEN. Primeiro foi a professora Bianca Maciel, depois fui eu, passamos uma média de uma semana cada uma, então fizemos o treinamento. Por quê? Às vezes perguntam assim, por que esse treinamento? Muitas vezes aquele professor já não tinha expertise, não. É diferente, porque quando você vai para esse laboratório de diagnóstico, você tem que ter todo um treinamento em rastreabilidade de amostras. Você tem que saber exatamente, muitas vezes você tem um determinado paciente que você tem que saber, depois de 2, 3 meses, qual é a galeria que ele está, que dia ele entrou, qual a posição que ele entrou, porque eu tenho que pegar a amostra do biobanco com facilidade, às vezes para poder mandar para Salvador para sequenciar, às vezes eles precisam para poder fazer um comparativo em relação a testes, porque às vezes eles estão suspeitando de quadros de reinfecção, então precisamos de amostras com essa facilidade de você fazer uma buscativa nelas, de você rastrear. Então, nosso laboratório, tudo começa aqui, tá? Nós dividimos esse corredor, era um corredor grande, né, que dá acesso a vários laboratórios, e nós fizemos as divisórias e conseguimos dividi-lo para poder ficar uma entrada específica para o LAFEM, né, que é o Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular. Então, aqui, quando ele entra, é aqui a nossa área de paramentação, e vocês viram ali 2 portas, essa aqui é a porta da entrada da área contaminada, né, para extração. E a outra porta anterior é justamente a da área limpa, digamos assim, que vai justamente para a amplificação. Vamos ver se ele... Então, aqui a gente fazendo já a paramentação, nós acabamos adequando, tá vendo? Usamos os macacões, o jaleco descartável, compramos também as botas, né, também, então a touca, as máscaras, a gente usa tanto, a gente acaba usando a cirúrgica com a N95 por cima, porque nós ficamos muitas horas com essas máscaras, e a N95, ela acaba machucando muito, né, o nosso nariz. Então, aí a touca também, e fizemos também um passo a passo aqui, ó, só para mostrar como a realização da paramentação correta, fizemos um banner e colocamos aqui atrás. Então, toda vez que alguém chega para paramentar, nós temos todo esse espaço aqui, onde tem todas essas caixas identificadas com tudo que tem, né, cada profissional tem uma caixa sua, né, que guarda seu macacão, guarda algumas coisas suas, materiais, alguma coisa pessoal, e nós seguimos, né, todo esse passo a passo, né, fazendo essa verificação, colocamos um espelho aqui no fundo, justamente para que você possa colocar, né, a máscara, ajeitar, ver se está correta a forma, fazer teste negativo, tudo direitinho. Então,
essa aqui, nós damos entrada na recepção, cadastro e processamento de amostras. Nós marcamos sempre, isso assim, essa instituição de organização, ela precisa ser bem mantida, ela precisa ser bem estipulada para que não tenha erros. Então, o que aconteceu? Quando nós começamos realizando 40 amostras por dia, porque nós não tínhamos extrator automatizado, a extração era toda feita manual. Né? Então, o que acontecia? A gente recebia amostras do Hospital Calixto Midler, do Hospital de Base, do Hospital Costa do Cacau e do Hospital de Ilhéus. Então, sempre essas amostras, elas tinham que estar no laboratório, chegarem no laboratório através do motorista entre 7h30 e 8 horas da manhã. E o motorista, obrigatoriamente, ele tem que ficar na porta, né? E a gente recebe o isopor com as amostras, as fichas de notificação e a folha de rosto do GAL. GAL, gente, é um programa do Ministério da Saúde, que é gerenciamento de ambiente laboratorial. Então, assim, todas as pessoas, elas vêm cadastradas, aqueles pacientes, amostras que nós vamos receber, eles vêm cadastrados ali, o laboratório que está cadastrando e o laboratório que eles estão enviando. E, geralmente, esse interfaceamento, ele tem que ser realizado pelo LACEN, em Salvador, tá? Então, o pessoal da TI do LACEN, quando faz interfaceamento, o que acontece? Eu só consigo ver os exames do hospital de base, as pessoas que o hospital de base está me encarregando, estou dando um exemplo, e está me encaminhando, e o hospital de base só consegue ver os meus resultados se a gente estiver interfaceado. Então, com esse interfaceamento, então, o que acontece? Quando eles cadastram lá no base e encaminham, sai na minha folha, na minha tela de triagem, as amostras que eu vou receber dele no outro dia. Então, a gente sempre pedia que ele fizesse a impressão da folha de rosto daquele GAL e colocasse as fichas de notificação, as cópias das fichas de notificação de cada paciente na ordem da folha do GAL. Sempre só aceitamos dessa maneira. Então, ela vinha na ordem, a outra possibilidade era que fosse na ordem alfabética, mas aí eles teriam que fazer a impressão da folha de rosto do GAL na ordem alfabética e colocar também essas fichas de notificação em ordem alfabética. Encaminhar para a gente o isopor, né, com o gelo, né, das placas, na temperatura adequada, né, a gente sempre verificava entre 2 e 8 graus, e que elas não estivessem invertidas, sempre em galerias, em pé, né, direitinha, o nome completo, sempre exigimos nome completo em cada amostra, né, para que pudesse realmente ter uma identificação correta, né, naquilo que a gente estava fazendo. Então, esse motorista chegava do lado de fora, entrega aquele isopor, nós pegamos, levamos lá para dentro. E lá dentro, né, nós fazemos o quê? Primeira coisa, antes de abrir o isopor com as amostras, nós pegamos justamente aquele envelope e olhamos a folha de rosto do GAL e o cadastro realizado. Então, a gente vai conferir para ver o que tem ali na folha. Então, se vem Maria Albuquerque, José, Otávio, eu vou conferir se eu tenho aquelas fichas de notificação. E depois eu vou conferir no GAL para ver se aquelas amostras estão realmente cadastradas lá no programa. Estando, tá ok, eu fazia o quê? A numeração, numerava ali a folha de rosto, no exemplo, de 1 a 20, numerava ali a ordem. E aí, sim, a gente abre aquele isopor, quando nós abrimos o isopor, tá lá as amostras, e aí vamos pegando amostra por amostra e colocamos na galeria, mas a galeria já vai na ordem, tá? Então, a galeria vai, se na folha de rosto do GAL tá lá, que Otávio tá na posição 3, a amostra dele vai na posição 3 na galeria. Então, tem toda essa organização da posição de acordo com o que tá na folha do GAL, tá? Geralmente, a gente confere as fichas de notificação, por quê? Porque, no início, o LACEN solicitava que todas as amostras fossem encaminhadas para ele, uma amostra, para fazer um biobanco. Posteriormente, acho que ficou uma quantidade muito grande e eles pediram para que a gente só encaminhasse óbitos, crianças até 10 anos e gestantes positiva, nós encaminhássemos as amostras para o LACEN após emissão de resultado. Então, nunca a gente sempre, assim, tem aquele trabalho de conferência e reconferência. Nunca ninguém confia no outro. Eu confio desconfiando, eu sempre estou olhando, sempre eu estou checando, sempre eu estou vendo o nome todo, sempre eu estou olhando se a ficha está... Então, a gente tem sempre mecanismos de conferência.
Então, você tem esse trabalho de conferir também a amostra, tá? Se a quantidade está correta de meio, se a temperatura veio correta, a identificação, se tem a presença de suave dentro. Já teve vezes a gente pegar a amostra que não vem nome, aí deleta, às vezes tem presença de suave. Tem vezes, gente, que já aconteceu vezes assim, um exemplo, de você ter 20 pacientes, 19 estarem ok, e um paciente veio a amostra que não tem etiqueta. Qualquer um poderia dizer, não tem etiqueta, mas todos 19, e esse está sem etiqueta da pessoa. Não, não é assim que funciona, ele é descartado, tá? Ele é descartado por quê? Porque ele não está dentro do padrão que há necessidade, ele tem que vir com o nome na amostra. Eu não sei o que aconteceu, não sei quem coletou, não sei, então eu não posso ficar no achismo. Eu trabalho com amostras de indivíduos, não é uma pesquisa que eu posso descartar uma amostra, não, essa não deu um resultado legal, eu vou descartar, não, eu estou trabalhando com diagnóstico, trabalhando com ser humano, estou trabalhando com algo que é de grande, digamos assim, responsabilidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, depois disso, que a gente preenche, viu que as amostras estão todas ok, aí sim eu vou liberar o motorista, porque eu vou preencher uma ficha de recebimento de amostra, dizendo aí que eu recebi X amostras dele, tudo direitinho, preencho a ficha dele, e aí eu vou levar lá para ele assinar. Se tiver qualquer inconsistência, veio uma amostra derramada, veio faltando uma amostra, eu tenho uma ficha de notificação, que nós preenchemos essa ficha de notificação, dizendo o que é que houve, o que é que ocorreu, e aí lá o motorista assina. E eu dou uma cópia dessa para ele levar para o local de origem, seja o hospital ou seja o município. Após isso, nós entramos novamente e lá no laboratório nós vamos fazer a impressão das etiquetas com o código de barras. Tem uma impressora térmica e aí essas etiquetas, né, vão ser impressas. Geralmente a gente imprime de 5 a 6 etiquetas, né? E aí a gente vai preparar os mapas de trabalho para extração, os mapas de trabalho para amplificação, vamos fazer a etiquetagem de cada tubo de amostras desse e numerar as posições, e de criotubos para poder fazer congelamento de amostras a menos 80, porque a gente faz essas alíquotas também, para quando há necessidade, a gente fazer o encaminhamento por LACEN. Depois disso, a gente encaminha essas amostras para a sala de extração, para que seja realizada a extração desse material. Está demorando um pouquinho aqui de passar, por conta acho que dá atraso mesmo na internet. Então, aqui, ó, só mostrando a vocês aqui o GAL, né? Quando a gente faz entrada no GAL, faz a conferência, tá vendo? Vem os nomes aqui, a gente vai conferir nome por nome, de acordo com a ficha. Depois disso aqui, ó, já assinando para fazer a devolução, as amostras aqui, todas as galerias, quando a gente recebe, nós mandamos fazer umas etiquetas, eu mandei fazer essa etiqueta autocolante, e o que é que nós fazemos? Aqui tem a logomarca, né, do LAFEN-UESC, que nós colocamos, assim, procedência, né, o município, qual a procedência, então se a procedência aqui, por exemplo, Hospital de Ilhéus, eu escrevo Hospital de Ilhéus, em cima eu coloco qual galeria, nós temos galerias sequenciais, atualmente nós começamos pela galeria 01, atualmente eu já estou na galeria 783, então eu sei que eu já fiz 783 galerias. E embaixo tem quantidade de suaves que eu recebi e a data aqui de hoje tem a hora que nós recebemos também. Então, preparamos a galeria daquele indivíduo, daquele local que nós recebemos, vai diretamente para a geladeira, para poder aguardar, né, justamente o processo da extração. Aqui algumas tabelas da gente, isso aqui é uma tabela de extração, nosso extrator atualmente, né, que a gente passou, como eu estava falando, no início a gente trabalhava extração manual, então a gente fazia 40 amostras por dia. Após a aquisição do extrator automatizado, a UESC financiou esse extrator, e nós recebemos ele mais ou menos no início de setembro, então nós passamos a realizar 200 amostras por dia. Então, a gente sempre fica de 150 a 200 amostras por dia, o funcionamento do LAFEN na atualidade. E a extração, ela acontece sempre o quê? Nosso extrator, ele faz 2 placas de 16 amostras por vez. Então, nós fazemos extração de 32 amostras. Então, ela já vem aqui, ó, tá vendo? 16, 32. E aqui nós colocamos as etiquetas, tá vendo? Então, essas etiquetas aqui de código de barras, que vem o nome todo do paciente, o número da amostra e código de barras, nós vamos justamente colocar na posição delas, tá vendo? Então, se a galeria, por exemplo, aqui, é a galeria 793, depois vem a galeria 794, e a gente coloca a procedência. Então, galeria 793, foi Itapitanga, quantas amostras? 5 amostras. Então, a gente vai
colocar, e está na posição, vai entrar na posição. E a gente numera. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem a galeria do Calixto. Então, a gente faz um risco aqui com o marcador, entra aqui a galeria do Calixto. A gente já escreve aqui, Calixto. E aí já entra aqui a galeria. Ah, são 3, você vai colocar 1, 2, 3. Só que ele não vai entrar com 1, 2, 3, ele já vai entrar aqui na posição. Ela vai ter a numeração 6, 7, 8. Entendeu? Então, ele tem uma numeração sequencial, porque nós fazemos, cada galeria, ele vai até, tanto é que a gente, hoje mesmo, nós fizemos 160 amostras, então nós tivemos numerações até 160, certo? Então, vai basicamente isso. À medida que vocês forem tendo dúvida, perguntando. Essa aqui já é a tabela da amplificação, tá? Então, a gente depois faz a impressão das etiquetas da amplificação, que é diferente dessa, e nós vamos colando a posição de cada uma, todo bonitinho, para poder passar para o pessoal da amplificação. E esse aqui é o nosso controle de entrada. Então, eu tenho um controle de entrada que eu bipo todos os dias. Quantas galerias eu recebi e quem foi. Então, a galeria, digamos assim, 342, ela tinha 16 amostras. Então, vai do 1 ao 16. A galeria 343, ela tem mais 5 amostras. Ela vai da 17 a 32. Tá? Então, a gente vai bipando no Excel, e a gente tem essa rastreabilidade de quando a gente entra, de quando passa para a extração, de quando sai da extração e vai para a amplificação, então tudo é muito bem controladinho, tá? Aqui, tá vendo? As etiquetas já, vamos colocando, deixa eu botar aqui para vocês verem. Uma etiqueta vai aqui na folha de notificação, que inclusive a gente tem um observatório e faz alimentação também dele, e aí você já tem para saber qual é o número daquela amostra na ficha de notificação, tá vendo? Eles aqui, a gente coloca um número grande aqui da posição no tubo da amostra, tá vendo? Ele é 32, 34, então por quê? Mas ele já veio desde o 1, cada dia ele começa do 1 e vai até o 35, por quê? Porque esses aqui, os tubos, criotubos também são numerados, ó, em cima e embaixo eles estão todos etiquetados com essas etiquetas de código de barra, então sempre com essa logística, tá? Deixa eu ver se aqui. Então, ó, ele aqui novamente, as etiquetas aqui, como a gente já coloca, ó, tá vendo? Todas as amostras, ele aqui, você vê que a gente recebe numerações, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, e aqui, como eu falei a vocês, ó, cortado aqui, por quê? Porque aqui acaba o Calixto e começa o base, então vem o base, se for o TI, a gente já escreve aqui o TI, se é gestante, a gente escreve, se é óbito, a gente escreve, justamente para facilitar para o outro, e aqui são as tabelas de extração, que a gente passa para o pessoal da extração junto com posterior para ele poder já se organizar lá na placa deles, tá bom? Essa aqui já é a tabela de amplificação, certo? Então, também vai, ó, toda marcada, o que a gente recebeu, a quantidade de cada um, isso aqui ainda tá, ó, ainda do mês 10, e também, tá vendo? A posição que a pessoa vai pegar, então ela sabe que ela vai pegar o tubo 1, naquela posição, o tubo 1, quem é que vai estar? Vai estar essa amostra aqui, com esse número aqui, que é o número do GAL. Então, ele vai estar lá, e o tubo está com esse número aqui de etiqueta. Então, essa etiqueta, ela está aqui na amplificação e está no tubo do extraído, né? Que já foi extraído para ela fazer a utilização. Então, é uma forma de se ter também essa segurança. Então, aqui, aquilo que eu falei a vocês, ó, da etiqueta da galeria, tá vendo? Ele vem aqui o município, de onde é, número de amostras que a gente recebeu, se é prioridade, a gente coloca o número de prioridades aqui, a data e o horário de recebimento e a assinatura de quem recebeu. E aqui, ó, as nossos criotubos, que são, no caso aqui, são os tubos que vão para, que elas fizeram para a amostra, mas a gente tem os criotubos que vão para ao menos 80, tá? Ele não tá aqui, mas eles são. No final, aquelas folhas de notificação, junto com a folha de rosto, nós numeramos, ensacamos uma por uma e vamos arquivar. Então, a gente já faz como? Para arquivar, a gente coloca em cada saco uma galeria. Então, aqui a galeria G208, que é do Calixto, tinha 10 amostras e a data. Então, todas elas são assim. Então, isso a gente passa depois para lá para o setor do CPD, porque nós temos uns bolsistas de extensão que eles alimentam um observatório que a gente tem um Power BI e que, à medida que ele lança e que a gente roda esse observatório, a gente geralmente roda uma vez por semana. Nós temos automaticamente
qual percentual de sexo masculino, qual percentual de sexo feminino, quais são os sintomas mais prevalentes, né, que estão nessas amostras. Então, a gente pode separar. Eu quero ver do Calixto, eu quero ver do base, não, eu quero ver só, ou eu posso fazer todas juntas. Se eu posso observar, digamos assim, o número de pessoas que são profissionais de saúde. Então, tem uma série de perguntas que nós fazemos, a faixa etária. Então, isso tudo, a gente já tem isso já no observatório, né, e que eles são alimentados diariamente por esses bolsistas. Esse aqui é uma planilha de entrega de amostras para extração. Então, quando a gente termina justamente de trabalhar, né, de fazer aquela parte lá na frente, né, de recepção de amostra, que eu encaminho a amostra para extração, o pessoal quem entregar aqui, ele vai preencher, tá vendo aqui? Dia 22/10/2020, às 8 horas aqui, eu estou entregando do setor do recepção triagem a galeria 194 com 8 amostras. Entregue a pessoa que entregou e recebido a pessoa que recebeu na extração. Ela vai assinar. Se tiver alguma observação, ele vai colocar. Então, isso aqui a gente tem sempre, todos os dias, para poder fazer essa checagem, esse controle das amostras e não ter problema. De repente, eu falo assim, não, mas tinham 39. Não, mas eu recebi 38. Não, você recebeu, está aqui, está assinado, certo? Apesar do laboratório ser pequeno, serem poucas pessoas, mas o controle nunca é demais, tá? Aqui já está na extração, e aí está no preparo de amostras, tá? Então, sempre o vórtice aqui no interior, né? E eles preparam, tá vendo? Fazendo todo. Você vê que as amostras estão aqui todas etiquetadas. E aqui ele está alicotando, né? A amostra que ele vai tirar do suave, ele vai alicotar para poder depois passar para fazer a placa de extração, né? O aparelho para o extrator. Então, ele está alicotando aqui depois para poder fazer o congelamento das amostras. Então, ele vai mais ou menos assim nessa média, tá? Aí, depois, as amostras aqui, ó, já vieram para um segundo fluxo, né? Para quê? Para que seja montada a placa para o extrator. Então, ela aqui já está montando a placa para poder ir, né? As amostras para montar a placa aí, para poder fazer a extração do material genético, tá? Ela já marcando também, onde começa, é uma área no setor que você tem que ter, todos têm, né, gente, mas você tem que ter uma atenção redobrada, porque qualquer pocinho desse, você acaba tendo um problema. Aqui o extrator, tá, depois ela vem, coloca a placa aqui, e aí ele vai, tá fazendo, geralmente demora em torno de 45, 50 minutos para extrair, tá, dá 32 amostras. E aí a gente vai armazenar, né, fazer armazenamento do biobanco, para, se houver necessidade, fazer o encaminhamento lá para o LACEN, né? Então, as amostras tem aqui, elas vão ser todas colocadas nessas caixas de papelão para serem armazenadas, serem colocadas adiante. E, a posteriori, ó, ela vai justamente estar aqui marcando os tubos para poder justamente montar a placa, né, para ir para amplificação, quando sair a parte, né, já o extraído. Aqui marcando, certo? Aqui ela já acabou, já saiu da extração e já está preparando a placa que vai para amplificação. Então, já está aqui com os tubos, a numeração em cima da posição deles, né? Os tubos já estão todos etiquetados também, e ela aqui já está arrumando na posição correta. A tabela de amplificação aqui novamente, que aí ela vai junto com aquela tabela de extração para que ela possa bipar, e aqui o pessoal da extração, tá vendo? Eles preparando já as placas, colocando também a amostra.
Ela já vai todo, a amostra aqui já está toda numeradazinha, ela já vai certinha na posição correta. Posteriormente vai para o amplificador. Vai fazendo algumas leituras. Aqui também. Certo? Ela já finalizando, que ela vai ler as curvas. Depois de ler as curvas, vai fazer a entrada, né, em termos dos laudos. Geralmente, a gente tem que botar sempre qual é o kit que está utilizando, o lote direitinho, certo? Então, primeiro a gente cadastra, depois a gente volta e faz, depois de todo esse cadastro, faz a liberação de laudo por laudo. E aí ele sai assim, ele sai ou detectável, ou não detectável, ou inconclusivo. Esse laudo não é um laudo da gente, é um laudo padrão já, de lá do gerenciamento do ambiente laboratorial, do Ministério da Saúde. A única coisa que eles fazem é pedir os nossos dados para colocar os dados do laboratório, mas o laudo deles é padrão, tá? Então, ele já sai assim, e quando termina, ele já faz aqui a parte da desparamentação. Lá no laboratório, nós funcionamos em 2 turnos, tá? O que acontece? Pela manhã, entra o pessoal da recepção, triagem e extração, e à tarde entra o pessoal da amplificação. Alguns dias, geralmente, que são mais pesados, principalmente dia de quinta e sexta, nós acabamos que temos os 2 setores funcionando concomitantemente, porque como dia de quarta, quinta e sexta, nós recebemos muitas amostras, né, às vezes passam de 200, e dia de sexta-feira, geralmente a gente tem algumas repetições para fazer, porque não quer deixar nenhum exame para ser realizado na segunda-feira, a maior parte do tempo, digamos, 80% a 90% das vezes, né, a gente faz isso. Então, na sexta, a gente começa desde cedo, né, fazendo os 2 setores funcionando, tá? Para que você consiga realmente, se houver necessidade de alguma repetição, que essa repetição seja realizada, todas elas na sexta-feira mesmo à tarde, não no dia subsequente, que seria o sábado. Então, nós temos um cartaz também no interior de como realizar a desparamentação de forma correta. Vocês sabem, né, todos, que a desparamentação digamos assim, é um momento que é de muita atenção, porque é justamente o momento que às vezes você tem mais a possibilidade, tem uma maior possibilidade de estar se contaminando. Então, a gente fez um banner grande também, colocamos no laboratório, colocamos um espelho do lado, para que a pessoa possa se enxergar, possa se ver fazendo, né, essa desparamentação na hora, e a gente dá treinamento também para quem entra no laboratório. Antes dele entrar, a gente dá um treinamento nessa paramentação e desparamentação. Vocês falam assim, mas isso é uma coisa boba, a gente aprende biossegurança. Não, não é. Existem critérios e a gente tem que seguir bem certinho, tá? Então, não dá para passar por cima. E aí, mostrando aqui para vocês, tá? Outra coisa, quando, um exemplo, atualmente, o que aconteceu? Com o advento do sequenciamento, como o LACEN passou a realizar também esse sequenciamento, o que é que a gente tem colocado para os hospitais? Que quando eles observam algum município, algum comportamento atípico, entendeu? Às vezes, pacientes que evoluem para uma gravidade rápido demais, né? Algum padrão, digamos assim, diferente do que eles têm assistido, que eles façam um boletim, um relatório epidemiológico e encaminhem, né? Assim como também nos critérios, quando eles estavam naquela época de suspeita de reinfecção, eles faziam aquele boletim e encaminhavam. Para quê? Para que a gente pudesse pegar a amostra daquele paciente que a gente já tinha dado o diagnóstico, né? A gente pega ela lá, né? Faz a busca, né? O rastreio, e aí encaminha em gelo seco para o LACEN, para que lá ele possa fazer a solicitação de sequenciamento, né?
Até agora, eles não chegaram, mas já foram encaminhadas algumas daqui de Itabuna, não pela gente, não pelo laboratório, mas por outros já foram encaminhados também. Essa aqui é a nossa tabela de execução. Dia de segunda-feira, ela está, assim, mais vazia, por quê? Porque a maior parte dos laboratórios, dos municípios, digamos assim, a maior parte dos municípios, e a maior parte, muitas vezes, hospital, eles nem sempre eles estão fazendo coleta dia de sábado, dia de domingo, certo? Então, a sexta já fica um pouquinho longínquo, apesar de ser 72 horas, então eles acabam que não tem tanto. Então, acaba pedindo para entregar mais amostra de terça, quarta, quinta e sexta. Em geral, isso é bom, por quê? Porque muitas vezes acontece de ter algum surto em determinado local, muitas vezes a vigilância me liga, Ana, eu estou precisando que você receba 35 amostras de idosos. Ana, eu estou precisando que você receba 53 amostras aqui do pessoal da vigilância, dos funcionários, porque uma pessoa testou positivo ou está positivo e a gente está com medo daqui. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu tenho que ter essas brechas, esses buracos na minha tabela, porque é quando eu recebo essas amostras, né, desses pedidos que acontecem. Às vezes o hospital aumentou muito a demanda, então ele pede, eu estou mandando 10 a mais hoje, que dia eu posso mandar? Então eu entro sempre, a segunda e sexta, principalmente segunda é minha primeira opção, se não dá, na terça. E, por último, sexta, porque sexta aqui é dia de repetições, então nunca ele está aqui, a amostra que eu recebo 170, mas nunca é 170. Tipo, amanhã mesmo eu já sei que eu vou receber 30 a mais de um município. Por quê? Porque ele está tendo uma demanda maior, então eu abro para ele. Então, a gente vive sempre nessa conversa, sabe? Abrindo de um lado, fechando de outro, pedindo menor quantidade de amostras de uma, então a gente sempre anda nessa negociação. É muito importante você ter um contato com os municípios. Então, assim, meu WhatsApp, ele funciona, assim, basicamente quase que 24 horas mesmo. Por quê? Eu sou a ponte. George, ele é o coordenador geral. Qual é o papel dele? Ele fica o tempo inteiro. A gente faz, como a gente recebe material do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, quer dizer, pelo programa, né, via FINEP, então a gente sempre está com aquele balanço de saber quanto tem de cada coisa, qual é o nosso estoque, quanto está faltando, está acabando o ponteiro, a gente não pode esperar terminar ou faltar pouco para poder fazer solicitação, a gente está vendo que está tendo uma dificuldade absurda de você conseguir materiais, de entrega de materiais, então a gente tem que estar sempre nesse controle, então hoje ele entra muito nesse controle, né, e aí folga mais o meu lado. E eu entro mais nessa negociação das amostras, do que está pronto. Então, o hospital, ele está o tempo todo comigo, entra o base. Ana, amostra de fulano de tal, eu preciso da prioridade, eu não falei que era prioridade, mas eu preciso da amostra para hoje, vê se dá para você liberar o resultado. Então, assim, os resultados, eles geralmente vão para o GAU à noite, mas se eu sei que ele precisa tarde, eu já aviso para amplificação, porque quando ela libera o resultado, ela já me avisa, antes de lançar no GAU, eu já aviso a ele, para que ele possa conduzir, né, dar uma condução adequada àquele paciente. Às vezes, não, está saturando, ele desaturou aqui e precisa, e urgente. Veja aí, Ana, pelo amor de Deus, foi o quê? Em Réveillon, perto de Réveillon, eles teve um hospital que me ligou, assim, agoniado, porque tinha uma pessoa que tinha tido morte cerebral, e eles iam fazer, tinha a possibilidade de doação de órgãos, que a família queria, e precisava do teste Covid negativo, precisava do resultado do teste Covid. Então, ele precisava do teste com resultado até 4 horas da tarde, porque 4 horas eles tinham que estar fazendo essa transferência já, né, estava tudo encaminhado. Então, assim, foi aquela coisa de corrida contra o tempo para poder obter o resultado, então passar na frente, eles lerem a amostra, mandarem. Então, o tempo todo, sabe, o tempo inteiro a gente fica nessa mobilização. Assim como, então, eu tenho um grupo, né, de WhatsApp com todos os meus, os 9 municípios que a gente está atendendo, e mais os hospitais, né, os representantes de cada hospital que falam por aquele, mas eu tenho também o contato deles individual, da pessoa individual para me relacionar, e eu, geralmente, quando eu vou, eu sou muito taxativa, sabe, quando tem alguma coisa errada, eu já, imediatamente, tá? eu não deixo para depois, porque senão não tenho tempo. Então, se eu vejo que a Buerarema tem uma inconformidade de amostra, a amostra veio, digamos assim, está faltando
um sobrenome, tem no GAL, mas não veio na amostra, eu tenho na ficha de notificação está o nome de um, que às vezes vem o nome de solteiro, e na outra está o nome de casado. Então, eu entro em contato imediatamente, aconteceu isso e aquilo, e aí? Ou então, já tem vezes que vem ficha, está cadastrado no GAL e não veio a amostra. Então, eu já aviso também ali, então, tudo eu tenho cadastrado, tanto em conversas e tanto em notificação, porque eu já aviso, olha, é para fulano de tal, paciente tal de vocês, não veio a amostra, estou deletando, estou descartando aqui no GAL. Então, eu tenho que ir, fazer o descarte da amostra, justificar lá no programa por que eu estou descartando aquela amostra, se, digamos assim, veio faltando suave, se não veio meio, se veio quebrada, se veio derramada, se a ficha de notificação veio faltando. Então, tudo isso a gente tem que dar essa rastreabilidade, tem que estar fazendo essa comunicação. E é basicamente isso, gente. Atualmente, tá? Esse aqui é a nossa tabela, né, de percentual de testes positivos. Em junho, julho, agosto, setembro, tá? Digamos assim, até novembro, basicamente, nós só estávamos trabalhando com hospitais, certo? Nós trabalhamos com os 4 hospitais que eu falei anteriormente. Então, quem eram esses pacientes de hospitais? Eram os pacientes internados. Então, nota que a gente tinha um percentual alto de positividade. Em setembro, a gente teve uma queda, tá? Em setembro, a gente teve uma queda nos nossos números de positivo, tá? E você vê que em novembro, a partir de novembro, começou a aumentar de novo. Outra coisa que vale a pena também dar uma diluída aqui em relação a esses números de positividade é que em dezembro, nós tivemos a inserção dos outros municípios. Então, aqui em novembro, a gente já estava trabalhando com 2 municípios, além dos 4 hospitais, que era Floresta Azul e Pau-Brasil. Mas aqui em dezembro entraram todos os outros municípios, tá? Então, a partir daqui, a gente nota que depois foi havendo um crescimento. A gente está em março ainda, né? Não fechou, mas as amostras que a gente recebeu até então já tem 42,26% de positividade. E aqui aquela questão do número de realização de exames, tá? E dos resultados, do que foi não detectável, não detectável e dos nossos inconclusivos, certo? De mês a mês aqui, junho, julho, agosto, como eu falei a vocês, no início, até meado de setembro, mais ou menos, a gente trabalhava com a extração manual. Quando chegou em setembro, a gente começou a trabalhar com a extração automatizada, então vocês percebem isso, né, nitidamente, com o salto que deu para o número de exames que a gente passou a realizar, né. Esse aqui ainda está pouco, que está no início de março, eu tirei essa tabela aqui, dia 5 de março, então já deu uma aumentada. Atualmente, o que é que aconteceu? A gente não faz coleta, tá? Nós não fazemos coleta lá na UESC. Todavia, a gente sempre dava aquele jeitinho, né? Porque, a gente tem a comunidade uesquiana, temos um professor, temos um servidor, um terceirizado, um cara que está lá trabalhando, né? E ele precisa, vocês têm dificuldade de acesso, aí vinha para a gente quebrava aquele galinho, coletava e fazia o exame. Só que aí a demanda começou a aumentar demais em novembro, começaram a pedir muito, tinha vezes assim que eram 8, 9 fazendo a solicitação, e a gente ficava assim, agoniado para poder atender, porque a nossa equipe era pequena, ainda estava bem menor do que aquela foto que eu mostrei a vocês ali, e assim, não são todos que têm a possibilidade de coletar, somente o farmacêutico, o biomédico. Enfermeiro a gente não tem na nossa equipe, mas nós temos alguns veterinários. O veterinário não faz coleta e nem aluno, né? Só o profissional já. Então, o que acontecia? Quando a gente saía para poder fazer uma coleta, a gente tinha que preencher toda uma ficha para poder lançar aquela ficha no GAL, fazer toda aquela notificação de dados. Então, isso era um tempo absurdo que a gente perdia de preenchimento, de coleta, de lançar e ainda trabalhar lá dentro para poder fazer toda essa parte burocrática e ir para fazer a extração. Então, a gente não estava mais com pernas para poder atender a comunidade. Então, eu junto com o professor George, nos dirigimos para a reitoria para conversar e demos uma opção justamente da gente montar um projeto de extensão que a gente pudesse captar alunos voluntários do curso de biomedicina ou de enfermagem, já dos últimos semestres, que já estivesse perto de formar, em que eu entraria, né, eu entrei dando um curso de biossegurança, né, e de coleta do material nasofaríngeo,
E a gente montou um toldo perto do laboratório, e junto com a UDO, né, com o pessoal da TI da UESC, eles montaram um aplicativo onde o servidor, o aluno e o terceirizado, ele tem acesso, ele clica lá no link, abre a página, ele vai colocar a matrícula dele, coloca a senha, e aí abre um questionário com as perguntas que antes saíam no papel, preenchendo para colocar no GAL, hoje já sai, eles preenchem esse questionário lá no aplicativo. Então, na hora que ele preenche e pede a solicitação de coleta, e ele olha também se está dentro dos critérios. Nós colocamos lá que os critérios para que seja feita a coleta, que nós façamos a coleta lá na UESC, seria o quê? Seria contato de 1 a 14 dias com a pessoa suspeita, contato de 1 a 14 dias com a pessoa confirmada, né, com Covid, sintomas que a pessoa tivesse, que tivesse dentro do 3º ao 11º dia, ou se você tivesse uma viagem internacional que precisasse de um laudo de 72 horas, porque nosso laudo sai em tempo hábil, né, para essas pessoas. Então, a partir daí, eles abrem as possibilidades. Nós só demos possibilidade de coleta dia de segunda, terça e quarta, porque quinta e sexta é muito agoniado para a gente. Então, segunda, nós disponibilizamos 20 amostras, na terça, 15 e na quarta, 15. E sempre no horário entre 7h30 da manhã até 10 horas da manhã. Então, é o horário que eles têm para chegar, para poder realizar essa coleta. E aí, como montamos um projeto de extensão em paralelo, eu recebi esses alunos, hoje em dia eu estou com 5 alunos, e aí eles se revezam na segunda, terça e quarta para ficar comigo entre 7h30 a 10 horas, sempre um profissional está junto no momento da coleta, e aí eles já pegam do programinha, eles recebem a confirmação de coleta, eles chegam com a confirmação de coleta e com a carteira de identidade. E aí nós vimos que ele estava agendado naquele dia, nós vamos fazer, já estamos com a etiqueta, tudo, já cadastra, já marca todas as amostras, já fazemos a coleta e encaminhamos direto para o laboratório. E aí ele tem o resultado de 24, 48 horas. O agendamento, assim, é bem fácil de fazer, já abre o leque, ele tem possibilidade de 20 amostras, segunda, 15. À medida que ele vai clicando, as amostras vão diminuindo, ele vai vendo, né, no programa, no aplicativo, com a disponibilidade. Então, é fácil. E o resultado é a mesma coisa. Quando sai o resultado, agora à tarde, por volta de umas 5 horas, a Amanda já libera o resultado da amplificação, ela me manda as fotos, eu já vejo o resultado, já entro no aplicativo e já libero. Quando eu entro lá no paciente, ele já tem resultado, aí ele já sai, não detectável, inconclusivo. Eu clico lá e aí o meu digamos assim, o meu indivíduo da UESC, ele já recebe o resultado por e-mail. E claro que a gente não deixa de cadastrar no GAL também. Por quê? Porque precisa ter esse gerenciamento pelo Ministério da Saúde. Então, a gente fica ele recebe um e-mail lá, porque isso me tranquiliza, de eu não ter que imprimir papel, sabe? Imprimir resultado para poder entregar, nada disso. A gente lá não tem nem impressora. A impressora que a gente tem é térmica para as etiquetas. Então, ele recebe o resultado dele por e-mail, né, num laudo que a gente elaborou, de acordo com o próprio laudo do Ministério da Saúde, lá do gerenciamento do ambiente laboratorial. Então, assim, isso simplifica bastante para a gente e ajuda a nossa comunidade, à medida que a gente vai desafogando também, né, o LACEN, né, e outros setores também relacionados também à própria vigilância, está coletando e tal, encaminhamento, e atende melhor também o pessoal lá da UESC, já que, poxa, a gente tem um laboratório dentro, não poder ofertar um serviço para quem trabalha com você, para quem está no dia a dia, no momento de necessidade, a gente só pede realmente que a pessoa tenha um bom senso, né, e saiba que é critério. Como eu falei a vocês, a gente tem um observatório, a gente montou esse observatório, que é o intersaude.org, que a gente alimenta sempre, né, e nós temos acesso a ele. Também não é aberto à população em termos dos gráficos, né? Mas ele tem muitas informações interessantes, inclusive mapa em tempo real, ele sai lá as áreas onde é que estão mais contaminadas, menos contaminadas. Então, é basicamente isso.
Então, assim, é um trabalho árduo, não vou negar, porque se a gente olha assim de fora, acho, não, é simples, mas quando você vai lá dentro é que você vê. Eu até tinha comentado, até nesse credenciamento, antes da gente ser credenciado, o LACEN mandou um painel, ele mandou um painel com 10 amostras para a gente poder fazer esse painel, a gente fez esse painel, mandou o resultado para poder eles credenciarem. E outra, a gente teve que fazer tudo de um laboratório, não era porque está em pandemia que foi liberado nada, não. Nós fizemos todos os procedimentos operacional padrão de todas as áreas, fiz toda a transformação do laboratório de temperatura, de geladeira, de freezer, todos aqueles papéis de controle, fui montar todas essas tabelas, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, tudo que você possa imaginar, de marcação de lixeiras, com o nome Covid-19, de todo o processo de construção do lugar do resíduo para a Covid. Então, tudo foi preparado, porque a vigilância sanitária foi lá, ele foi lá para poder fazer a vistoria, para poder ter a emissão do alvará. Então, assim, o passo a passo, ele foi seguido criteriosamente. E, graças a Deus, assim, nós começamos a trabalhar em março, mas dia 19 de junho, nós abrimos as portas do laboratório. E vou ser muito sincera com vocês, quando nós conseguimos abrir as portas do laboratório dia 19 de junho, que nós recebemos as nossas primeiras amostras, a impressão que a gente tinha como equipe, né, das 5 pessoas que estavam, era que nós já tínhamos perdido o time. Puxa, já perdemos o time. Não vamos mais conseguir ajudar a população como nós queríamos. E foi um ledo engano, né? Nós estamos aí ainda, estamos trabalhando muito, e sexta-feira, agora passada, nós batemos 10 mil amostras executadas pelo nosso laboratório. E assim, enquanto equipe, eu tenho a dizer a vocês que é um trabalho muito gratificante, é árduo, eu poderia estar dentro da minha casa, poderia estar tranquila, trabalhando aqui de casa, produzindo um artigo, fazendo uma coisa ou outra, mas assim, é de grande relevância para a população. Eu vou todos os dias pela manhã, eu estou na UESC, às vezes até à tarde, então eu fiquei até umas 3 da tarde lá, porque houve necessidade, mas é gratificante, é muito bom você estar a serviço da sociedade e você está entregando um produto e que você sabe, principalmente, que faz a diferença, e que as pessoas realmente estão precisando em um hospital, quando recebe, para dar uma condução adequada a um paciente, se ele vai para uma área COVID, se ele vai para uma área não COVID, de manutenção normal, para um município, para que ele possa isolar esse paciente de imediato, para evitar maior número de contaminações. Então, assim, é de grande valia, a gente está muito feliz com o que a gente está executando. Quero agradecer a todos e qualquer coisa, coloco-me disponível. Ai, gente, acho que o... Olá, vocês estão me ouvindo? Olá. Oi. Nós queremos te agradecer. Nossa, foi uma palestra enriquecedora. Temos vários elogios aqui no chat. O pessoal está agradecendo, dizendo que a aula foi maravilhosa. Então, nós que temos que agradecer muito a senhora, porque foi bem enriquecedor mesmo. E, além disso, temos algumas perguntas. Podemos fazer? Vamos. Vamos lá. Aqui, primeira pergunta. Para os trabalhos em laboratório de amostra, precisa fazer qual pós? Aí, eu não estou entendendo bem. Para laboratório de amostras, em geral, é isso, porque varia. Um exemplo, laboratório de amostras de quê? Porque, assim, o laboratório de análises clínicas, em geral, a pessoa trabalha com análises clínicas. Ele acaba a graduação, então se faz o estágio e é habilitado em análises clínicas, não necessariamente uma pós-graduação, certo? Em relação lá à parte de biologia molecular, você tem que ter, pelo menos, assim, a expertise na área, e no caso, assim, eu como responsabilidade técnica, que eu assino pelo laboratório, é como se eu dissesse amém, o que acontece ali, quem responde juridicamente, se der um problema, se der algum resultado, se a vigilância chegar lá, por exemplo, um kit está vencido, que isso não vai acontecer, mas se acontece isso, quem responde sou eu, porque, como diz assim, é o meu nome que está em jogo.
porque eu assinei, eu dei meu CRF. Então, nesse momento, a pessoa tem que ter o quê? O CRF ativo ou o CRBM, pode ser o biomédico também. O veterinário, ele não pode assinar por laboratório de amostras humanas, tá? Laboratório de diagnóstico humano. Oi. Acho que é a pergunta mais nesse sentido, né? Ele, enquanto profissional de saúde, seja biomédico, seja farmacêutico, né? O que é que ele precisa, qual tipo de habilitação? Né? Talvez seja nesse sentido, né? No caso da biomedicina, nós temos aqueles campos de habilitação. Então, por exemplo, eu tenho lá que eu sou habilitado em genética humana e biologia molecular. Eu acho que é esse tipo de pergunta, talvez, nesse sentido, que eu acho que na farmácia eu não sei como é que funciona bem, essa coisa das habilitações, né, e talvez, acho que tem alunos da farmácia aqui também que pode estar assistindo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente também sai com as habilitações. Em farmácia, a gente tem habilitação indústria, análises clínicas, manipulação. Atualmente, o que está acontecendo muito na farmácia é que antigamente você tinha assim, você graduava e tinha uma segunda graduação, que você escolhia ir para análise, ir para a indústria, ir para a área de alimentos. Hoje em dia, geralmente é o que chamam de farmácia generalista. Você tem a farmácia generalista, só que dentro desse curso, você acaba tendo optativas e tendo disciplinas que elas inclinam mais para um lado. Então, em geral, se você vai para laboratório de diagnóstico e você tende mais para ir para análises clínicas, né? Agora, você é da biologia molecular, nada impede de você estar trabalhando no laboratório, trabalhando com a biologia molecular. E dentro do laboratório de amostras de biologia molecular. Eu não tenho pós-graduação em biologia molecular. A biologia molecular que eu vi foi na época da minha graduação, e vi na pós-graduação, mas em disciplinas, mas eu não trabalhei em específico com ela. Mas eu fui dona de laboratório de análises clínicas muitos anos, eu tenho toda a minha expertise voltada dentro das análises clínicas, e da gestão também. Então, isso dá aquele diferencial em termos. Se você falar assim, Ana, vai fazer a amplificação, lê a amplificação. Eu vou ser sincero, eu não sei. Eu não trabalho com a amplificação, eu não trabalho com a aparelhagem em si. A extração eu faço, a parte de extração ali, faço tudo. Eu sei que eu não fui para a amplificação porque realmente não deu tempo, porque é muita coisa, sabe? Mas, assim, eu entendo, a gente estuda, faz, porém, o meu papel foi fazer acontecer o laboratório e a gerência do laboratório. Eu estava lembrando aqui, Ana, um ano atrás, quando a gente estava discutindo, né? Você, tinha um grupo de pessoas mais próximas discutindo sobre essa necessidade de capilarização do diagnóstico genético, né? Que é tudo muito centrado na capital, Salvador, por conta do LACEN, né? E eu lembro, assim, nas conversas que nós tínhamos, e conversando com outros grupos também, parecia que nós éramos malucos em pensar que não, precisa levar isso para o interior, enquanto outras pessoas, não, tem que centralizar na Fiocruz, em Salvador e no LACEN, né? E sim, mas eu quero aquele cara que está lá no extremo sul da Bahia, a mais de 14 horas de estrada de Salvador, como é que ele faz para poder ter um diagnóstico rápido? Né? E aí entra as universidades oferecendo esse tipo de serviço, mesmo com um volume de informação bem menor do que, uma capacidade diagnóstica, né, bem menor do que um LACEN da vida, com tudo automatizado, né, existia essa possibilidade. E você foi maluca o suficiente de levar isso adiante. Eu digo, Gustavo, assim, que aquele grupo primaz nosso, com o gerente da Caixa, nosso amigo, que a gente estava, sabe, idealizando de realmente conseguir um recurso via Caixa Econômica para poder montar laboratórios de campanha, aquela coisa toda, foi aquilo que me incentivou, sabe? Eu fiquei tão focada e ficava até de madrugada estudando, e a gente mirabolando, fazendo plano. O pessoal já me chamava da doida do projeto. Qual o valor do kit? Se o kit utilizaria para um amplificador simples, ou teria que ser aqueles de alto custo, quantidade de reagente, a gente fazendo um cálculo de qual seria a capacidade real, né, e o custo. Então, assim, para a turma entender aqui, que vai para muito além da questão da bancada, de ficar ali só fazendo reação com pipeta, né? Vai para muito além disso. E algo que você conseguiu materializar.
Foi mesmo. E a gente não escondo, não. Nós temos problemas um dia atrás do outro. Um dia atrás do outro a gente tem problema. É o computador que pifa, aí corre, sai correndo, vai levar lá para poder consertar, volta. Aí pede a um, tem que ter aquele jeitinho brasileiro. Ô, meu amigo, me ajuda aqui. Ô, eu tô num problema assim, dá para você me ajudar? É tudo assim, sabe? Muito jeitinho. Não, traga, professor, eu vou ver aqui o equipamento. Já aconteceu de impressora pifar, de não configurar, e você ficar doido. Meu Deus, aí faz tudo manual. Aqueles numerozinhos que vocês viram tudo impresso, a gente ó, na caneta, escrevendo, aí o outro vai e confere. É babado, como diz assim, não é simples, não, mas é como dizer assim, ou você segura a peteca, ou você não segura, ou você encara, ou você não encara, é de comprar a briga mesmo, tá? Agora mesmo... Agora, as perguntas. Mas diga. A gente tem 2 amplificadores, e só que são amplificadores, um é de um professor que está com a gente na equipe, mas outro é de uma professora que está emprestado. E ela está querendo um amplificador dela, a máquina, para poder usar na pesquisa, entendeu? Okay. Aí a gente já está doido, vendo como é que vai fazer, porque a gente não pode diminuir. Como é que a gente diminui a capacidade pela metade? Como é que a gente entrega de volta? Então, e a necessidade que está no município? Então, a gente já está correndo atrás para ver se consegue outro emprestado, ou se consegue o financiamento de um equipamento. Então, assim, os problemas vão aparecendo dia após dia, o tempo inteiro. E a gente correndo atrás, assim... Esse ano já vi que vai ter verba para essa coisa mesmo voltada para serviços no campo da genômica. Está tendo um evento de Genômica Brasil-Reino Unido, que eu estou participando, e termina amanhã esse evento, e já passou lá que vai ter edital para esse ano ainda, para poder fazer investimento pesado, extra muros acadêmicos, né? Então, voltada para serviço mesmo. Talvez, quem sabe, o LACEN consiga se cadastrar em um desses e trazer equipamentos próprios, né? Pensando mais em aumentar mesmo a capacidade, fazer pesquisa e diagnóstico. Eu sei que é uma coisa que você adora, né? Lembrando lá de Lena, com a questão da parasitologia, com os trabalhos de extensão que ela fazia. Quem sabe no futuro um trabalho de extensão no campo da genômica. Amém, que dê certo. A intenção é que a gente realmente bote para andar, né? Que não, digamos assim, no futuro, quando, digamos assim, isso tudo passar ou minimizar, que nós consigamos ofertar outros serviços, porque, poxa, Gustavo, é o que eu digo sempre, nós temos profissionais bons dentro da universidade, nós temos uma capacidade, sabe, bacana, por que não ofertar? Se você não pode, digamos assim, chegar ao céu, às estrelas, que você coloque um limite, que não seja uma quantidade grande, mas que seja uma quantidade que represente, mas dá para você fazer, seja para uma dengue, seja para um chikungunya, para uma zika, várias enfermidades nós temos, várias doenças que precisam de um diagnóstico, às vezes as pessoas têm dificuldade de acesso, e a gente tem como... deslocar do interior para a capital para conseguir fazer uma coleta de diagnóstico desse, cujo resultado vai levar 15, 20, 30 dias para receber, e você consegue dar um retorno em uma semana, talvez, ou até menos do que isso, né? Exatamente. Ok, Paulinha. Síria? Ok, olá. Pronto. Ótimo, perfeito. Próxima pergunta. Fala só um pouquinho mais alto. Pronto, vamos para a próxima pergunta. Depois que os profissionais realizam uma análise, no final do dia todos fazem os testes ou tem um dia definido, tipo toda sexta? Não. Olha, no início nós fazíamos testes de 15 em 15 dias. Tá? De 15 em 15 dias a equipe testava. Posteriormente, né, não houve mais essa necessidade. Então, a gente instituiu o quê? Que se você sentisse qualquer coisinha, um arranhãozinho na garganta, uma coriza diferente, a gente automaticamente testava. Graças a Deus, assim, na nossa equipe, foram pouquíssimas pessoas que acabaram desenvolvendo. E as pessoas que tiveram a Covid, elas alegam veementemente que não adquiriram no laboratório, por incrível que pareça. E, assim, lá a gente não teve contaminação nenhuma, sabe? Uma pessoa que teve, ela teve e disse que adquiriu, acho que foi dos enteados que foram passar o fim de semana, e ela já chegou, tanto é que na segunda ou terça-feira tinha tido um feriado, ela já chegou sentindo e aí pediu para fazer o teste, quando fez realmente deu positivo, e ela foi afastada, ficou 14 dias. Mas da equipe em si, eu mesma, desde junho, nunca aconteceu de contaminação, outros lá. Então, teve pontos isolados, mas da contaminação assim, no laboratório, eu nunca tive, assim, 2, 3 pessoas afastadas de vez do laboratório. Eu tive 3 casos, mas isolados, entendeu? Em momentos diferentes, bem diferentes.
E atualmente, assim, a equipe já foi vacinada, né? A equipe toda já foi vacinada, já tomou a segunda dose, inclusive, e eu estou esperando mais um tempinho que eu estou querendo fazer o monitoramento também, né? Eu estou querendo dar uma olhada no GG, mas assim mesmo, volta e meia, quando alguém independente sente alguma coisa, a gente faz o teste. Espero que tenha respondido. Sim. Próxima pergunta, professora. Professora, boa tarde. Por que o LACEN faz pouco sequenciamento de amostras do SARS-CoV-2? Olha, eu não sei a quantidade que o LACEN está fazendo na atualidade. As daqui, eu sei que há um tempo atrás eles encaminharam algumas, só que a gente tem que ver o seguinte, eu não estou lá no LACEN, né, em si, para poder estar acompanhando. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente, o LACEN está absurdamente sobrecarregado, vocês não têm ideia do que é aquilo ali durante o dia. Eu digo assim, como eu fiquei lá, e olha, quando eu fiquei lá uma semana, foi em maio. Em maio, eles estavam recebendo uma média de 1.500, 1.800 amostras, eles estavam fazendo, né, realizando 1.500, 1.600 amostras dia. Ao que me consta, isso aí já duplicou, triplicou a quantidade de amostras que eles estão realizando o dia. Funciona 24 horas. Então, não sei se eles estão tendo pernas para poder abarcar, entendeu? De pegar uma quantidade tão grande. Eu não estou vivendo muito assim a realidade deles no momento, mas eu acredito que eles devem estar tendo algumas dificuldades e que não é tão simples. Nós mandamos agora algumas amostras para serem sequenciadas junto com o grupo, né, do MIT, do pessoal, no laboratório no Rio. E eles sequenciaram algumas amostras daqui, umas 58, e automaticamente, claro, os resultados eu mandei para o LACEN, né, mandei para a CIEF, mandei para a Thalita, mandei para a Arabella Leal, para que eles tivessem conhecimento, uma vez que nós somos credenciados diretamente a eles. Mas, em geral, é isso que está acontecendo, né? É uma demanda muito grande, né? Acho que acaba embolando um pouquinho o meio de campo, e também tem critérios. Eles estão pedindo para sequenciar, geralmente, aqueles... não é qualquer amostra, geralmente são amostras que têm um CT mais baixo, são amostras que vêm com um histórico, digamos assim, epidemiológico, para poder fazer esse sequenciamento. Bom, certinho. Obrigada. Temos mais perguntas. Aqui. Erros nos exames das amostras podem influenciar no laudo para saírem como inclusivo? Você fala erros no exame, erro seria na coleta? Acredito que sim, eu entendi da mesma forma. Todo e qualquer, dentro do laboratório, a gente sempre tem os erros, né? Pré-analíticos, analíticos, pós-analíticos. Então, não tem como não gerar. Eu não digo o inconclusivo, porque geralmente o que se está colocando o inconclusivo é justamente aquele, é como se você tivesse... Eu vou dar um exemplo assim, para que todo mundo entenda, mas quando ele fala o CT, quando você tem às vezes aquele CT que eles colocam assim, de 38, 40, que ele fica naquele borderline, ele fica, é como se ele estivesse no limite. Um exemplo, uma glicemia, para ter um entendimento, uma glicemia, ela vai de 70 a 99. Então, quando você chega assim, eu considero o paciente a partir de 125, 126, ele como diabético, mas entre 99, entre 100 e esse 126, ele é o pré-diabético. Então, o inconclusivo, ele fica entre uma coisa e outra. Ele não é positivo, mas ele também não é negativo. Entendeu? Então, ele coloca o inconclusivo porque eles não conseguiram chegar, ele não conseguiu ter uma leitura de CT que ele pudesse definir, que ele pudesse determinar, certo? Alguns pesquisadores, eles falam que a maior parte desses indivíduos, quando repetem, que eles acabam dando não detectável. Todavia, você não pode liberar dessa forma. Lá no laboratório, a gente sempre tem um critério. São poucos os inconclusivos que a gente libera. Por quê? Porque a gente sempre está repetindo. Quando acontece, a gente faz a reextração, entendeu? Às vezes faz reextração de amostra, aí repete novamente. Por que a gente consegue fazer isso? Porque o nosso número de amostras é menor. Nós trabalhamos com 200 amostras por dia, diferente de quem trabalha com 1.600. Entendeu? Então, acaba sempre agora. É óbvio que se uma pessoa faz uma coleta indevida, o suave não entra realmente na nasofaringe, você pega menos material, você pode ter um falso negativo, certo?
tranquilamente. Se a temperatura não é adequada, você pode ter um falso negativo, certo? Pode ter uma contaminação no manuseio, ter um falso também. Sim, tem vários casos, né? São vários casos, várias vertentes. Verdade. Temos outra pergunta aqui para a senhora. Uma amiga teve todos os principais sintomas leves da Covid-19 e, ao realizar o teste, deu negativo. Ela me mostrou o exame, foi por imunocromatografia. Testes rápidos dão muito falso negativo, por quê? Primeiro tem que ver qual teste rápido que foi realizado, porque, assim, em um estudo prévio, até a gente tinha escrito, né, alguns papers a respeito disso, né, antes tinha feito algumas pesquisas também, e a gente viu que, assim, tem muitos deles, na época, logo daquele boom, logo no início, quando você teve a liberação de muitos desses testes, a gente estudou, né, as técnicas de cada um deles, logo no início, com um outro colega também, biomédico, e nós víamos, assim, que os critérios de aprovação deles eram uma coisa assim que você ficava, sabe, gente, como é que isso foi aprovado? Como é que foi que ele aprovou com essa quantidade de pessoas que foram testadas? Como é que tem esse percentual de sensibilidade, essa especificidade? Então, deixava muito a desejar. Outra coisa que eu coloquei até para alguns colegas que trabalham em hospital, é que esses testes, principalmente que chamam de testes rápidos, por exemplo, que trabalha nessa metodologia da imunocromatografia, ele tem uma resposta bem melhor quando ele é feito no soro, que ele apura, você separa, né, da parte figurada, do que no sangue total. Já tem, inclusive, trabalhos mostrando que muitas vezes você pode ter um teste negativo quando feito em sangue total, mas depois que você faz essa separação, que você faz com soro, o mesmo teste ele pode dar detectável. Certo? Então, a gente tem, sim, alguns testes, tem que ver a escolha do teste, tem que ir outra coisa, tá? Não esquecer, tem que ver quando você fez o teste, porque o RT-PCR é maravilhoso, mas ele tem que ter a data certa de ser aplicado, de ser realizado. Os testes sorológicos, que é para detecção de anticorpos, tá? IgG e IgM, que faz aí também a imunocromatografia, mas entra a quimioluminescência, entra um ELISA, entra várias metodologias, a imunofluorescência. Então, esses testes, eles detectam anticorpos, mas ele é bom? Alguns são bons, sim, mas o que é que tem? Tem que ver quando é que ele é aplicado. Então, o RT-PCR é para você realizar do terceiro dia de sintomas, digamos assim, o que está com a doença, até o 11º dia. Então, tem gente que eu posso fazer o teste no terceiro dia e dar um falso negativo? Tem, gente. Por quê? Porque depende de carga viral. Depende da carga viral, certo? Que a pessoa foi exposta, da replicação, depende do sistema imunológico do indivíduo, né? E tem gente que eu posso chegar no 12º, 13º dia, fazer um RT-PCR e tá positivo ainda, certo? Então, assim, a média é essa, que seja realizada entre o terceiro e o 11º dia, mas eu não estou dizendo que isso é uma regra, existem as exceções. Eu tive casos de paciente internado, hospitalizado, que fez RT-PCR com 2 meses de internamento, entubado, e estava dando positivo, certo? Então, tem pacientes que relatam, que eu estou com sintoma, que já tiveram a Covid, eu tive, Ana Paula, a Covid, eu tive todos os sintomas, mas já tem 15, já tem 20 dias. Aí você pensa assim, o RT-PCR que eu vou fazer vai dar negativo. Às vezes ele dá positivo. Por quê? Por causa de fragmento viral. Então, você, muitas vezes, pode ter esse positivo. E aí, para esse camarada que está no 17º, 18º dia, ele teria que fazer a sorologia, o IgG e IgM, para poder justamente estar monitorando isso. Então, depende do período, depende para a escolha do teste. Pronto, certinho. A próxima pergunta é de Ana Caroline. Em frente a todos esses cuidados, onde haveria a maior probabilidade de contaminação das amostras e dos profissionais? Com certeza na extração. Aquele momento que eu mostrei a vocês que a profissional está dentro do fluxo, que ela abre a amostra, que ela vem com a pipeta pasteur para poder ressuspender a amostra, ela passa no vórtice, ela ressuspende e ela faz aquela alíquota, aquele momento, então o fluxo tem que estar sempre ligado, tem que estar mais baixo, a pessoa tem que
ter esse cuidado de estar ali dentro, de estar manuseando mais afastado. Por quê? Porque justamente é dentro daquela sala de extração que você vai ter maior circulação, porque eu estou abrindo, estou mexendo na amostra, né? A mesma coisa, e a parte da triagem, da recepção não tem risco? Tem risco, se você manuseia de maneira incorreta. Eu estou ali, eu abro o isopor, eu pego as amostras, eu não vou abrir a amostra, mas por fora da amostra, por fora, o tubo por fora da amostra, quem me garante que o profissional que fez a coleta lá no hospital ou lá no município, passou álcool naqueles tubos antes de colocar ali? Ninguém garante, eles podem estar contaminados. Então, dentro do laboratório, eu parto do pressuposto que tudo é contaminado. Então, você colocou seu material, né, seus EPIs, né, e está no local de EPC, você tem, obrigatoriamente, que se comportar como tudo ali contaminado. Então, nada, lá a gente não se coça, não pega em cabelo, não fica passando mão em rosto, nada. Nada, tem todo cuidado, sempre usando 2 pares de luva. Quando acontece uma coisa, precisa ajeitar uma máscara, por exemplo, tira o par de luva, troca, entendeu? Para poder ajeitar um elástico. Então, são critérios, são cuidados que você tem que ter, né? E categoricamente, dia a dia, não pode vacilar, não pode banalizar, é isso que eu quero dizer. Perfeito. Temos uma última pergunta, professora, para finalizar de fato. Doutora, a pessoa que é diabética, o risco em relação à Covid-19 seria porque o nível alto de glicose no sangue abaixa o sistema imunológico e isso faria com que o vírus disseminasse mais rápido? Na verdade, a gente está vendo assim, que as comorbidades em si, né, os indivíduos que possuem, primeiro que a gente tem que avaliar o seguinte, a gente tem ainda a questão é um vírus muito novo, tem muitos estudos, mas ainda é muito novo, toda hora surge alguma coisa diferenciada, uma coisa nova, né, em cima do contexto. E é óbvio que a pessoa que já tem uma comorbidade, que já tem um processo, digamos assim, a resposta dele inflamatória, a resposta dele imunológica, ele tem, né, uma diferenciação em relação a uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade. E isso é, obviamente, que leva, né, digamos assim, a um avanço, entendeu? Em termos de equilíbrio, né, naquela balança entre a força de defesa do hospedeiro e a força de agressão do parasito, que no caso aí é o vírus, certo? Você acaba tendo uma descompensação maior e é óbvio que o vírus, a força, no caso de agressão viral, ela acaba sobreposta em relação à outra. Prontinho. Nós queremos te agradecer mais uma vez, professora Ana Paula. Foi assim, uma palestra muito boa. Tiveram vários elogios aqui nos comentários. E é isso, muito obrigada. E até uma próxima. Joia. Muito obrigada também pelo convite, agradeço a vocês que estiverem aqui, quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, eu sou bem disponível, geralmente vocês, quem me conhece sabe disso, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, porque às vezes eu posso estar no laboratório, posso estar resolvendo alguma coisa, mas sempre que eu ver alguma mensagem, eu observar, eu tenho o maior prazer em estar respondendo, claro, né, desde que esteja dentro da minha possibilidade, ou de fazer algum encaminhamento, mas muito obrigada aí pelo convite de vocês e fico disponível para qualquer eventualidade. Nós te agradecemos, muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Prontinho, galera. Bom, já estamos findando, mas temos alguns avisos para findar de fato. Tem um formulário da lista de presença, né, onde vocês vão conseguir o certificado de ouvinte, que vai conter 5 horas de carga horária. E aí vocês entram aqui, a gente vai deixar disponibilizado até às 16 horas, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado bastante da palestra, que tenha sido de fato enriquecedora para vocês. Nós observamos que vocês gostaram e temos um outro aviso também. Dia 31, faremos uma outra palestra com o professor Galileu. Iremos falar um pouco mais sobre ele no Instagram, então nos acompanhem lá, por favor. Vai ser, de fato, muito enriquecedor também. Além disso, o nosso processo está aberto, então você que quer fazer parte da nossa equipe, fiquem à vontade. O link também está lá na bio do nosso Instagram, tá bom? E é isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Esperamos vocês numa próxima e até mais.